Olá pessoal, eu sou o Evandro e eu gravei um conteúdo especialmente para você se preparar para este concurso. Agora é importante eu saber se você gostou ou não, então clica no joinha aí. Você clicar no joinha é muito importante para a gente. Escreva nos comentários, você fazendo nos comentários, nós vamos estar sabendo o que você está achando. E outra coisa, a gente tem sempre conteúdos novos. Inscreva-se no canal. Inscrevendo no canal e clicando no sininho, você vai ser informado sobre as novas postagens no canal. Vai estar sempre sabendo o que a gente está postando. E nós estamos postando bastante conteúdo. Não se esqueça de visitar o nosso site, mconcursos.com, e se prepare conosco. Parágrafo 2º. Os prazos fixados em hora ou minutos serão prorrogados até as 24 horas do dia útil seguinte, quando? Então, se por acaso você tiver um prazo que, em vez de ser definido em 10 dias, por exemplo, ser o prazo de 48 horas, por exemplo, tá? Então, se acontecer prazos desse tipo, ou um prazo ou em horas ou em minutos, se você tiver um prazo fixado em horas ou minutos, tá? Será prorrogado até a 24, esse prazo será prorrogado até as 24 horas do dia útil seguinte, quando ocorrer indisponibilidade superior a 60 minutos, ininterruptos ou não, nas últimas 24 horas do prazo. Então, se acontecer uma indisponibilidade superior a 60 minutos nas últimas 24 horas do prazo, ele é automaticamente prorrogado para as 24 horas do dia útil seguinte. Ou quando ocorrer indisponibilidade nos 60 minutos anteriores ao término. Teve qualquer indisponibilidade nos últimos 60 minutos. Também ocorre a prorrogação do prazo para as 24 horas do dia útil seguinte. Parágrafo 3º. A prorrogação que trata este artigo será feita automaticamente pelo sistema PJE. Então, o próprio sistema detecta quando ocorre a indisponibilidade e ele mesmo prorroga os prazos automaticamente. Artigo 12. A indisponibilidade previamente programada produzirá as consequências previstas em lei e na presente resolução e será ostensivamente comunicada ao público externo com pelo menos 5 dias de antecedência. Então, quando for fazer uma manutenção preventiva, uma manutenção programada, quer dizer, essa manutenção programada vai gerar uma indisponibilidade previamente programada. Então, ela é comunicada com 5 dias de antecedência. Vamos agora falar do funcionamento do sistema PJE, do Sistema de Processo Judicial Eletrônico. Artigo 13. O sistema receberá arquivos com tamanho máximo definido por ato do tribunal ou conselho e apenas nos formatos definidos pela presidência do Conselho Nacional de Justiça, ouvido como Comitê Gestor Nacional do PJE. Então, o sistema PJE receberá arquivos com um determinado tamanho, um tamanho máximo definido. O tamanho máximo, do arquivo, definido por cada conselho ou tribunal, não poderá ser menor do que 1,5 megabytes. Então, o arquivo é, no mínimo, o tamanho máximo permitido é de, no mínimo, 1,5 megabytes. Pode ser acima disso, abaixo nunca. Está falando, gente, do tamanho máximo permitido, não do tamanho do seu arquivo. O seu arquivo, que você vai transmitir para o PJE, ele tem que ser menor ou igual ao tamanho máximo definido. Tá? Menor ou igual ao tamanho máximo definido. E esse tamanho máximo nunca vai ser menor do que 1,5 megabytes. Na hipótese de capacidade postulatória atribuída à própria parte, a prática de ato processual será viabilizada por intermédio de servidor da unidade judiciária destinatária da petição ou do setor responsável pela redução a termo e digitalização de peças processuais. Parágrafo 3º. Será admitido peticionamento fora do PJE pelas vias ordinárias nas seguintes hipóteses. O PJE estiver indisponível e o prazo para a prática do ato não for prorrogável, na forma do artigo 11, ou essa prorrogação puder causar perecimento de direito. Então, se o sistema estiver fora do ar, e o prazo para a prática do ato não puder ser prorrogável, aí é aceito peticionamento fora do PJE, ou seja, em papel. Ou se essa prorrogação puder causar perecimento do direito. Isso também vai permitir o peticionamento fora do PJE. Prática de ato urgente ou destinado a impedir perecimento de direito, quando o usuário externo não possua, em razão de caso fortuito ou força maior, assinatura digital.
numa situação dessa, tá? O usuário, em uma razão de caso fortuito ou de força maior, ele não possui a assinatura digital, ele não tem, então, como colocar um documento no PJE, e o ato é uma prática urgente, né? Ou então é destinado a impedir o perecimento de direito. Nesse caso, o usuário externo, nessa situação, pode aceitar o peticionamento fora do PJE, ou seja, em papel. A parte ou o advogado poderá juntar quantos arquivos se fizerem necessários à ampla e integral defesa de seus interesses, desde que cada um desses arquivos observe o limite de tamanho máximo e formatos previstos, né? Então, a parte pode colocar quantos arquivos quiser, desde que seja cada arquivo menor ou igual ao tamanho máximo previsto, e que seja no formato aceito, né? Não pode ser em qualquer formato. Artigo 14. Os documentos produzidos eletronicamente, os extratos digitais, os documentos digitalizados e juntados aos autos pelos órgãos do Poder Judiciário e seus auxiliares, pelos membros do Ministério Público, pelas procuradorias e por advogados públicos e privados, têm a mesma força probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração, tá? Então, aqueles documentos que são produzidos eletronicamente, vale tanto quanto um documento original assinado em papel. Então, ele tem a mesma força, tá? A não ser que haja uma adulteração e que você seja motivada e fundamentada, mostrando que houve uma adulteração. Mas, se não aconteceu isso, tem a mesma força probante dos originais. Parágrafo 1º. Incumbirá aquele que produzir o documento digital ou digitalizado e realizar a sua juntada aos autos, zelar pela qualidade desse, especialmente quanto à sua legibilidade. Gente, quando você vai pegar um documento e vai digitalizar o documento, você vai escanear o documento, você vai bater uma foto do documento. Você tem que garantir que esse documento vai ser legível. Tá? Não adianta você introduzir um arquivo ilegível. Então, quem está colocando o documento no sistema, no PJE, vai garantir pela sua legibilidade. Parágrafo 2º. Os originais dos documentos digitalizados, mencionados no caput deste artigo, deverão ser preservados pelo seu detentor até o trânsito em julgado da sentença, ou, quando admitida, até o final do prazo para propositura de ação rescisória. Ou seja, você gerou um documento, você introduziu um documento que foi digitalizado, né? Então, esse documento original, ele tem que ser mantido em sua guarda, né? Até quando? Até o trânsito em julgado da sentença ou, quando admitida, até o final do prazo para propositura de ação rescisória. Você não pode eliminar esse documento antes disso. Parágrafo 3º. A arguição de falsidade do documento original será processada eletronicamente, na forma da lei processual em vigor. Então, a arguição de falsidade de qualquer documento original, então tem que ser processada digitalmente, ou seja, processada eletronicamente via PJE. Parágrafo 4º. Os documentos cuja digitalização mostre-se tecnicamente inviável, devido ao grande volume, ao tamanho ou ao formato, ou por motivo de ilegibilidade, deverão ser apresentados em secretaria no prazo de 10 dias contados do envio de petição eletrônica comunicando o fato. Após o trânsito em julgado, os referidos documentos serão devolvidos, incumbendo-se a parte a preservá-los até o final do prazo para propositura de ação rescisória quando admitida. Então, vamos supor que você tem que colocar um documento, tá? Que são muitas páginas, tá? Então, é um grande volume, tá? Ou que o formato dele, ou o tamanho dele, ou por algum motivo ele é ilegível, quando você digitaliza ele fica ilegível. Então, algum problema aconteceu com esse documento e ele se mostrou tecnicamente inviável de fazer a digitalização. Então, não é viável fazer a digitalização. Então, nesse caso, tá? Esses documentos, os originais, deverão ser apresentados em secretaria no prazo de 10 dias contados do envio de petição eletrônica comunicando o fato. Então, você vai fazer uma petição eletrônica comunicando, tá? Olha, tem um documento aqui, disso, que está nessa situação. Então, motivo técnico, é inviável tecnicamente de fazer a digitalização. Então, você faz essa petição eletrônica, né, via sistema, comunicando isso, e você tem 10 dias para entregar esses documentos originais. Tá? E esses documentos originais vão ficar em poder da secretaria e serão devolvidos, né? Devolvidos, incumbidos à parte preservar até o final do prazo para propositura de ação rescisória, quando admitida. Então,
Então, após o trânsito em julgado, eles serão devolvidos. Parágrafo 5º. O usuário deve assegurar que os arquivos eletrônicos que o envia ao PJE estejam livres de artefatos maliciosos, podendo o sistema, caso constatada a presença desses artefatos, rejeitá-los de plano, informando ao usuário as razões da rejeição com efeito de certidão. Então, se por acaso for tentar colocar um documento, tá, um arquivo, e esse arquivo estiver infectado por um vírus, né, por um cavalo de Troia, por alguma coisa, o sistema pode recusar isso aí, tá? Artigo 15. Os documentos físicos apresentados com fundamento nos parágrafos 2º e 3º do artigo 13 dessa resolução deverão ser retirados pelos interessados no prazo de 45 dias para os efeitos. Então, os documentos físicos que forem apresentados com fundamento nesses dois parágrafos 2º e 3º do artigo 13 dessa resolução deverão ser retirados pelos próprios interessados no prazo de 45 dias. Parágrafo único. Fim do prazo estabelecido no caput, né? A unidade judiciária correspondente poderá inutilizar os documentos mantidos sob guarda em meio impresso. Ou seja, a ideia é não ficar com papel. Então você tem 45 dias para poder retirar um documento. Não retirou, esse documento pode ser destruído pela unidade judiciária correspondente. Artigo 16. Os documentos que forem juntados eletronicamente em autos digitais e reputados manifestadamente impertinentes pelo juízo poderão ter, observado contraditório, sua visualização tornada indisponível por expressa determinação judicial. Artigo 17. Os documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas serão classificados e organizados de forma a facilitar o exame dos autos eletrônicos. Então, classificados quer dizer ordenados, né? Serão classificados, divididos em classes, serão organizados, serão ordenados de forma a facilitar o exame, de forma a facilitar a análise. Parágrafo único. Quando a forma de apresentação dos documentos puder ensejar prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, deverá o juiz determinar nova apresentação e a exclusão dos anteriormente juntados. Artigo 18. Os órgãos do Poder Judiciário que utilizarem o processo judicial eletrônico, PJE, manterão instalados equipamentos à disposição das partes, advogados interessados para consulta ao conteúdo dos autos digitais, digitalização e envio de peças processuais e documentos em meio eletrônico. Então a ideia aí é o seguinte, que ninguém deixe de ter acesso ao processo, né, pelo fato de não ter computador. Então, os órgãos do Poder Judiciário, tá, que utilizarem o PJE, que utilizarem o processo judicial eletrônico, manterão instalados equipamentos à disposição das partes, à disposição dos usuários externos. Para fins do caput, os órgãos do Poder Judiciário devem providenciar auxílio técnico presencial às pessoas com deficiência ou os que comprovem idade igual ou superior a 60 anos. Então, para as pessoas que têm algum grau de